Olá, meu nome é Fernanda e eu vou apresentar o trabalho intitulado Biosensor Amperométrico para detecção de drogas anticâncer e cotações para a disciplina QI 310, Métodos Instrumentais de Análise. Começando pelas cotações dos instrumentos, o monitor de glicemia OnCall Plus é fabricado pela Econ Diabetes Care e vendido no Brasil por R$ 52,40, sem as tiras reagentes, que podem ser compradas separadamente por R$ 43,76, segundo a cotação que foi realizada em novembro de 2017 pelo site do Supermercado Extra. Esse é um instrumento simples, portátil, de fácil manuseio e com um display amplo que facilita a leitura. As medições de glicose são feitas na faixa de 20 a 600 mg de glicose por decilitro, sendo que o instrumento é capaz de armazenar 300 resultados com informação de data e hora. O seu sistema também calcula a média dos resultados de 7, 14 e 30 dias, e ele possui uma conexão com o computador para transferência de dados. Esse vídeo exemplifica como é feita a análise de glicemia. Ao inserir a tira reagente no monitor, ele liga automaticamente. Com auxílio do lancetador, faça um furinho no dedo para coletar a gota de sangue, que é colocada em contato com a tira reagente. Como a análise do sangue é feita por um biosensor amperométrico, a precisão é alta e é necessário apenas 1 microlitro de amostra. Em 10 segundos, o resultado é exibido. A segunda cotação foi sobre o iStat Handheld. Ele é fabricado pela Abbott Point of Care e vendido no Brasil pela Tecnofor Produtos Hospitalares por R$ 41 mil, juntamente com a sua impressora e o simulador eletrônico. A segunda cotação foi realizada em novembro de 2015. Na Amazon, ele é vendido por $19.999, sendo que a importação direta sai por R$ 78.716,06 e com os impostos o valor passa para R$ 96.820,76. Essa diferença de preço dos revendedores provavelmente se deve ao fato de que a Tecnofor faz a importação diretamente pelo fabricante e em grandes quantidades. Os cartuchos para análise no iStat podem ser comprados individualmente por R$ 50,67 ou em uma caixa com 25 unidades por R$ 1.266,67. O iStat é um instrumento simples, portátil e completamente automatizado que realiza diversos testes de diagnóstico com a qualidade de um laboratório de análises clínicas em apenas alguns minutos e com algumas gotas de sangue. O sistema conta com 19 cartuchos que realizam diferentes tipos de análise. Cada cartucho pode ser usado uma única vez e contém uma solução de calibração, de modo que o sistema é calibrado a cada análise. A transferência dos resultados pode ser feita para o computador via wireless. Aqui nós temos uma tabela que mostra todos os cartuchos vendidos e as análises que podem ser feitas. E aqui eu dou ênfase para o cartucho um dos cartuchos que faz a análise de glicose. Esse vídeo exemplifica como são feitas as análises no iStat. Alguns microlitros de sangue são inseridos no cartucho que é inserido no iStat. Cada cartucho contém um código de barras que é lido pelo instrumento e associado ao nome do paciente. Em alguns minutos, o teste é realizado. Pode-se então alinhar os infravermelhos do instrumento e da impressora para imprimir o resultado. Aqui nós temos uma comparação entre algumas características dos dois instrumentos. Com relação ao preço, o iStat e seus cartuchos são muito caros, mas ele tem a vantagem de fazer a transferência de dados via wireless. O OnCall Plus perde com relação à faixa de detecção de glicose, que é um pouco menor, e pelo fato de ele não ser capaz de analisar nenhuma outra biomolécula. O tempo de análise, por sua vez, é muito menor no OnCall Plus, mas o iStat ganha em relação à calibração automática de cada análise. De modo geral, pelo placar, eu escolheria o iStat por causa da sua versatilidade e praticidade, apesar do preço ser bastante desfavorável. Para falar sobre os biosensores, uma aplicação, eu escolhi o artigo intitulado Separação e Detecção Simultânea de Drogas Anticâncer em um instrumento microfluídico com um biosensor amperométrico, que foi publicado na revista Biosensors and Bioelectronics em 2011. Começando pela introdução, as antraciclinas são drogas anticâncer que são mais usadas atualmente, mas elas causam diversos efeitos colaterais, principalmente a cardiotoxicidade. E quando elas são excretadas, elas acabam contaminando as águas e se tornando um risco para a saúde pública.
Atualmente, as análises de detecção de antraciclina são feitas por HPLC, acoplado à espectrometria de absorção, fluorescência ou massas. O problema é que essas técnicas são caras e as amostras ambientais e biológicas são muito complexas e difíceis de se analisar dessa forma. Então, o objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um método simples e sensitivo para a detecção dessas drogas. A detecção eletroquímica oferece as vantagens de uma instrumentação simples, compacta, barata e que fornece bons limites de detecção. Então a ideia foi desenvolver um instrumento que combinasse a pré-concentração do analito com a detecção eletroquímica. Para isso, o eletrodo escolhido para o biosensor foi o SPE, porque ele é barato, descartável e pode ser miniaturizado. Contudo, ele apresenta uma baixa sensitividade. Então, para aumentar sua sensitividade, a condutividade do SPE foi melhorada pelo tratamento com nanopartículas de ouro. A adição de um polímero condutor permitiu a mobilização do DNA fita simples e a sua hibridização com DNA complementar, e também a imobilização da cardiolipina no biosensor, porque essas moléculas interagem com as antraciclinas de uma forma bastante estável. Como a gente pode ver nesse exemplo da dalnomicin, que é uma antraciclina, e a sua interação com um hexanucleotídeo, sendo que o hexanucleotídeo está representado em branco e a dalnomicin em cinza. Para realizar as etapas de pré-concentração do analito e separação eletrocinética, o biosensor foi acoplado a um instrumento microfluídico que foi desenvolvido pelos pesquisadores, que contém os canais faz e fase, como mostra esse esquema. Então a amostra é colocada aqui em R1, ela é pré-concentrada nos canais paralelos faz, ela passa pelo R4 para chegar no canal de separação, onde nós vamos ter o biosensor com o seu eletrodo, e como a gente pode ver, o eletrodo de referência utilizado é um eletrodo de prata e cloreto de prata. Após a produção do instrumento, iniciou-se a fase de testes. O teste de detecção das antraciclinas foi feito pela construção de um voltamograma, como a gente pode ver aqui na figura, de soluções contendo 10 micromolar dos tipos de antraciclina e diluídas em um tampão PBS 0,1 molar a pH 7,4. Então, aqui no voltamograma, a primeira linha é com relação ao PBS, a linha B é com relação à mitoxantrona, a linha C com relação à idarubicina, a linha D a doxorubicina e a linha E a dalnomicina. Como a gente pode ver aqui no voltamograma, o instrumento é capaz de diferenciar cada uma das drogas com relação ao tampão. Para testar a eficiência de separação e da pré-concentração, soluções de 10 nanomolar do MIT e da DOX e DAM, que foram as drogas utilizadas anteriormente, foram utilizadas. Primeiro, as drogas foram separadas por eletrocinética, e então os sinais gerados foram medidos com o eletrodo SPE original e com o eletrodo modificado produzido pelos pesquisadores. Como a gente pode ver, o sinal do eletrodo modificado é muito mais intenso. Depois disso, a separação foi testada apenas com o fase, como a gente pode ver aqui, e com o fase e o fase, como é no instrumento produzido. E a partir dos resultados obtidos nesse experimento, pode-se observar que a composição do instrumento escolhida aumentou a sensibilidade de detecção da antraciclina em 1093 vezes. Uma curva de calibração foi então construída plotando a área de cada pico obtido para diferentes concentrações utilizadas das drogas, como a gente pode ver aqui. A partir desses dados, a precisão, a faixa dinâmica e o limite de detecção foi calculado e plotado nessa tabela. Como a gente pode observar, os limites de detecção obtidos são muito pequenos, na ordem de femtomolar, ou seja, de 10 a menos 15 mol por litro, e a precisão também é bastante baixa.
Podemos notar que a precisão foi calculada pelo desvio padrão relativo e expressa em porcentagem, o que nós vimos que é errado porque a porcentagem corresponde ao coeficiente de variação. O último teste realizado foi a análise de uma amostra de urina humana diluída. Nela foram acrescentados 25 picomolar de cada uma das drogas testadas. Pode-se observar que o tempo de separação das drogas foi o mesmo observado nos experimentos com o tampão PBS 1 molar, 0,1 molar, o que mostra que os sinais presentes na urina não afetam a condutividade do eletrodo. Essa tabela mostra as concentrações detectadas pelo dispositivo, que foram calculadas pela curva de calibração, e o seu percentual de recuperação. Os pesquisadores também analisaram alguns outros elementos, como ácido ascórbico, ácido úrico, paracetamol e dopamina, e não detectaram nenhum outro pico com o eletrodo. Então, a partir de tudo isso, a gente pode concluir que o dispositivo é eficiente na pré-concentração, separação e detecção simultânea das drogas anticâncer. Além disso, ele tem ótimas características analíticas, é rápido e prático e pode ser aplicado às amostras complexas, pois não apresenta interferência com outras moléculas. Muito obrigada!